Provérbios. Michelet. Capítulo 25. Estes também são provérbios de Shlomo. Conhecido por Salomão, e foram transcritos pelos homens de Esquial, conhecido por Ezequias, rei de Alda, cidade de Judá. A honra do Criador é manter um assunto em segredo, e a honra dos reis é examinar um assunto. Assim como os céus são elevados e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Remova a escória da prata, e ela ficará completamente refinada. Retire aquele que é mau da presença do rei, e seu trono ficará firmemente estabelecido na justiça. Não honre a si mesmo diante do rei, nem ocupe um lugar entre homens importantes, pois é melhor que ele lhe diga: Suba para cá, do que ele humilhar você na presença de um nobre. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois, se o seu próximo o humilhar? Resolva sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Caso contrário, quem escuta o envergonhará, e você não poderá retirar o mau relato que espalhou. Como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Como brincos de ouro e um enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Como a neve refrescante no dia da colheita é o mensageiro fiel para os que o enviam, pois ele reanima o seu amo. Como nuvens e vento que não trazem chuva é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. Com paciência pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Se você encontrar mel, coma apenas o necessário, pois, se comer demais, acabará vomitando. Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como uma clava de guerra, uma espada ou uma flecha afiada é o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como um dente quebrado e um pé sem firmeza é confiar, em tempos de aflição, em quem não merece crédito. Como quem tira a roupa num dia frio e como vinagre derramado na soda é aquele que canta canções para um coração triste. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe pão para comer. Se estiver com sede, dê-lhe água para beber. Pois assim você amontoará brasa sobre a cabeça dele, e ao recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua tagarela, rostos irados. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. Como água fresca para a alma cansada, assim é a notícia boa de uma terra distante. Como uma nascente barrenta e uma fonte poluída é o justo que cede diante de quem é mau. Não é bom comer mel demais, nem é honroso buscar a própria honra. Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Provérbios. Michelet. Capítulo 26. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não é própria para o tolo. Assim como o pássaro tem motivo para fugir e a andorinha para voar, assim a maldição não vem sem nenhum motivo. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo de acordo com sua futilidade, para que tu também não sejas como ele. Responde ao nécio de acordo com tua sabedoria, para que ele não pense de si mesmo que é sábio por seu próprio conceito. Como alguém que mutila os próprios pés e prejudica a si mesmo, assim é quem confia seus assuntos ao tolo. Como as pernas fracas de um manco, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como amarrar uma pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como uma planta espinhosa na mão do bêbado, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como um arqueiro que fere ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou qualquer um que passa. Assim como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Você já viu um homem que pensa que é sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: há um leão jovem na estrada, há um leão no meio da rua. A porta gira em suas dobradiças, e o preguiçoso em sua cama. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas fica cansado demais para levá-la de volta à boca. O preguiçoso pensa que é mais sábio do que 7 pessoas que respondem de modo sensato. Como alguém que agarra as orelhas de um cão, é quem passa e fica furioso por causa da discussão dos outros. Como um louco que atira dardos ardentes e flechas mortais, assim é o homem que engana seu próximo e diz: eu só estava brincando. Onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para atiçar uma discussão. As palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Como a prata que reveste um caco de barro, assim são as palavras carinhosas vindas de um coração mau. Quem odeia outros disfarça isso com os lábios, mas abriga falsidade dentro de si. Apesar de ele falar de modo gentil, não acredite nele,
pois há 7 coisas detestáveis no seu coração. Embora seu ódio seja escondido pela falsidade, sua maldade será exposta na congregação. Quem cava um buraco cairá nele, e quem rola uma pedra será atingido por ela. A língua mentirosa odeia aqueles a quem ela oprime, e a boca bajuladora causa ruína. Provérbios. Michelet. Capítulo 27. Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você. Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada, e a areia é uma carga, mas a irritação causada por um tolo é mais pesada do que as duas. O furor é cruel, e a ira é como uma enxurrada, mas quem pode resistir ao ciúme? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor escondido. Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos do inimigo. Quem está com o apetite saciado recusa o mel dos favos, mas, para quem está faminto, até o amargo é doce. Como um pássaro afastado do ninho é o homem afastado do seu lar. Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero. Não abandone o seu amigo ou o amigo do seu pai, e não vá à casa do seu irmão quando você sofrer uma calamidade. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Tome a roupa do homem que se tornou fiador de um estranho, e tome dele uma garantia caso ele seja fiador de uma mulher estrangeira. Quando alguém abençoa seu próximo com voz bem alta, de manhã cedo, isso é encarado por ele como maldição. A esposa briguenta é como uma goteira que pinga sem parar num dia de chuva. Quem consegue detê-la, consegue deter o vento e consegue pegar óleo com a mão direita. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem cuida do seu amo será honrado. Assim como a água reflete o rosto de um homem, assim o coração de um homem reflete o de outro. A sepultura e o lugar de destruição nunca se saciam, assim também os olhos do homem são insaciáveis. Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Mesmo que você triture o tolo como grãos no pilão, sua tolice não se afastará dele. Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa por todas as gerações. A relva verde desaparece, e aparece a relva nova, e é recolhida a vegetação dos montes. Os carneirinhos fornecem a sua roupa, e os bodes fornecem o preço de um campo. Também há bastante leite de cabra para alimentar você, para alimentar os da sua casa e para sustentar as suas servas. Provérbios. Michelet. Capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são tão confiantes como um leão. Quando há transgressão no país, há uma sucessão de príncipes. Mas, com a ajuda de um homem de discernimento e conhecimento, o príncipe permanecerá por muito tempo. O pobre que defrauda os humildes é como a chuva devastadora que acaba com todo o alimento. Os que abandonam a lei elogiam quem é mau, mas os que obedecem à lei ficam indignados com eles. Os maus não podem entender a justiça, mas os que buscam a Yahweh podem entender tudo. Melhor o pobre que anda na sua integridade do que o rico que segue caminhos corruptos. O filho que tem entendimento obedece à lei, mas quem é amigo de glutões desonra seu pai. O que por interesse e ganho injusto multiplica seus bens, ele ajuntará para outros que terá piedade do pobre. Quem se recusa a dar ouvidos à lei, até mesmo sua oração é detestável. Quem desvia o justo para o mau caminho cairá na sua própria armadilha, mas os íntegros herdarão o que é bom. O rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem discernimento vê como ele realmente é. Quando os justos triunfam, há grande honra, mas, quando os maus sobem ao poder, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que as confessa e abandona será tratado com compaixão. Feliz o homem que sempre está vigilante, mas quem endurece seu coração sofrerá calamidade. Como o leão que ruge e o urso que ataca é o governante perverso que domina sobre um povo indefeso. O líder que não tem discernimento abusa do poder, mas quem odeia o lucro desonesto prolongará sua vida. O homem atormentado pela culpa de sangue, por ter tirado uma vida, será fugitivo até a sepultura. Que ninguém o ajude. Quem anda de modo íntegro será salvo, mas quem segue caminhos tortuosos cairá repentinamente. Quem cultiva seu solo se fartará de pão, mas quem se empenha por coisas sem valor se fartará de pobreza.
O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer, não continuará inocente. Não é bom mostrar parcialidade, mas talvez um homem faça o que é errado por um pedaço de pão. O homem invejoso corre atrás de riquezas, sem saber que a pobreza virá sobre ele. Quem repreende um homem achará por fim mais favor do que alguém que usa a língua para bajular. Quem rouba o pai e a mãe, e diz: Isso não é errado. É parceiro do homem que causa ruína. A pessoa gananciosa provoca discórdias, mas quem confia em Yahweh prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria escapará. Quem dá aos pobres não terá falta de nada, mas quem fecha os olhos para eles receberá muitas maldições. Quando os maus sobem ao poder, o homem se esconde, mas, quando eles morrem, os justos se tornam muitos.